Sejam bem-vindos. No tutorial de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse ponto arroz. É um ponto arroz alongado, dos dois lados ele fica igual. Eu estou vendo muitos cestos com fio de malha com esse ponto. Eu já tenho aqui no meu canal uma gola, né, um cachecol infinito, feito com esse ponto, mas mesmo assim as pessoas pedem como fazer esse ponto arroz alongado. Então, eu vou fazer aqui. Nesse tutorial, eu vou fazer de duas formas. Nessa forma aqui reta, que você usa dos dois lados, você vem e gira a peça e faz do outro lado. E vou também ensinar vocês a fazer ele na forma circular, que ele fique assim. Então, você só vai trabalhar pela parte da frente da peça, ok? Então, você quer aprender? Fique aqui comigo e vamos ao tutorial de hoje. Eu vou pegar um fio que eu tenho aqui, chama tira de malha. Olha, ele é roliço, é um fio de malha. Esse fio aqui pede agulha 3,5. Eu vou usar a agulha número 5, porque eu quero que o meu ponto fique largo, não quero que meu ponto fique apertado. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o nosso elo. E vamos fazer as correntinhas. Eu vou fazer aqui 12 correntinhas, pois se trata apenas de uma amostra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As 12 correntinhas prontas. Vamos subir 1, 2, 4 correntinhas, ok? Contando da agulha, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vamos laçar o fio e na quinta correntinha nós vamos fazer o nosso ponto alto. Por que que eu quis assim? Para ficar essa separação já, essa distância aqui de uma correntinha nesse meio. Depois vocês vão entender o porquê. Na sequência, uma correntinha, pula uma correntinha de base, na próxima correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pula uma correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Sempre que nós fizermos uma corrente entre um ponto e alto e outro, nós vamos pular uma corrente de base, para que o trabalho fique certo e não fique torto. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Então, nós temos aqui, olha, que foi as 3 correntinhas, mas foram 4 correntinhas, mais uma para virar, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Esse último ponto aqui, quando sobra, se você fez corrente a mais, o que você faz? Você pode desmanchar ele assim. Eu sempre faço assim porque eu gosto de dar essa dica. Olha, mesmo que você puxe, ele não vai desmanchar o trabalho. Você puxa e ele dá um nozinho. Então, se você fez corrente a mais e você tá fazendo um trabalho gigante, você não precisa desmanchar o trabalho. É só fazer isso que eu fiz. Bom, vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas. Giro o meu trabalho e laço o meu fio. Agora, nós vamos perceber que nós temos essa separação aqui, isso e isso. É um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Lacei o meu fio, eu venho aqui, nessa correntinha que eu pulei, no ponto de base, onde tudo iniciou. Insiro a agulha nela, laço o fio, levanto numa altura até chegar ao ponto que nós fizemos, laço o fio e tiro, laço o fio e tiro. Uma correntinha. Entre os dois pontos altos, nós temos aqui a correntinha de base que nós pulamos. Insiro a agulha, laço o fio. Olha, levanta numa altura proporcional ao tamanho do ponto de base da carreira anterior. Tiro 2 pontos e tiro 2 pontos. Uma correntinha, novamente.
entre um e outro, vamos vir na correntinha de base. Não é na correntinha aqui, olha. Não é nessa correntinha aqui, é na correntinha da carreira anterior, tá? Insiro a agulha, laço o fio. Tiro uma vez e tiro 2 vezes. E assim nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Chegamos aqui, temos a separação ainda, laçamos o fio e vamos vir nessa correntinha de baixo. Levantamos e, como eu fiz aqui, eu subi 3 correntinhas aqui e já fiz o ponto. Então, eu não vou fazer correntinha aqui, e sim vou laçar o fio e vou pegar na terceira correntinha do ponto inicial aqui, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Então, se eu fiquei com 2 pontos grudados aqui, eu também fiquei com 2 pontos grudados aqui, olha. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir 3 correntinhas. 3. Giro o meu trabalho. Laço o fio. E agora, nós vamos pular esse primeiro ponto alto que está aqui, porque não temos um espaço, certo? Quando nós não temos espaço no início da carreira, nós pulamos esse primeiro ponto. Venho aqui nesse próximo espaço, onde tem o ponto alto da carreira anterior, porque antes era correntinha, agora já existe o ponto alto. Insiro a agulha nele, laço o meu fio, levanto, tiro uma vez e tiro 2. Agora sim, uma correntinha, laço o fio. Venho aqui entre um ponto alto e outro, no ponto alto da carreira anterior. Olha onde que ele está aqui, olha. Está bem aqui. Insere a agulha, levanta, tiro 2 pontos e tiro 2 pontos. Novamente, uma correntinha e vamos ao ponto alto da carreira anterior. E assim nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho até o final dessa carreira. O que acontece agora? Quando a gente veio aqui, a gente não subiu as 3 correntinhas, pulamos o ponto alto de base e partimos para o próximo espaço. Então, aqui também não tem espaço. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma correntinha aqui, já vou na terceira correntinha do início da carreira e faço um ponto alto. Então, note como que ele ficou. Aqui ficou aberto e aqui ficou aberto. A carreira anterior ficou fechada e aqui ficou fechado. Vamos continuar. 1, 2, 3 correntinhas. Giro o meu trabalho. Dou uma laçada na agulha. Agora aqui nós temos o espaço, não temos? Então, laço o fio, venho no ponto alto de base, no ponto alto da carreira anterior, insiro a agulha, levanto, tiro 2 pontos e tiro 2 pontos. Uma correntinha, venho entre um ponto alto e outro, no ponto alto da carreira de baixo, e faço o meu ponto. Olha aqui, o último ponto, a última carreira está aqui, a de trás, não é? Tem um espaço, não tem um ponto alto aqui, porque aqui nós ficamos com 3 pontos. Então, nesse ponto de baixo aqui, é o que nós vamos inserir a agulha. E levantamos. Aqui, como eu subi as 3 correntinhas, já fiz o ponto, então aqui eu laço o fio e já vou fazer o meu ponto também. Sem correntinha.
Vou subir 3 correntinhas. Giro o trabalho. O que eu tenho aqui? Eu não tenho 2 pontos? Não temos espaço, o espaço está aqui. Então, eu venho com a agulha e insiro a agulha no ponto alto de baixo, laço o meu fio e tiro uma correntinha, pego o ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha. Chegamos aqui. Então, aqui nós não temos separação. Só que aqui eu fiz as 3 correntinhas e já virei. Se eu já colocar aqui, o que acontece? Ele vai fechar o ponto. Então, como existe essa separação de um pontinho aqui, eu faço uma correntinha e já pego aqui na terceira correntinha de trás e faço um ponto. Então, ele ficou aberto aqui e aberto aqui. Subimos 1, 2, 3 correntinhas e agora nós vamos fazer o que nós fizemos na penúltima carreira, que é laçamos o fio, vamos vir no ponto alto aqui de base, de baixo, porque existe a separação, e fazemos um ponto alto. Uma correntinha, e novamente pegamos no ponto da carreira anterior e fazemos um ponto alto, sempre separados de uma correntinha. Então, o nosso trabalho vai ser todo assim, ida e volta, dos dois lados, o ponto vai ficar igual, porque esse ponto aqui, dessa maneira, não tem avesso direito. Eu vou terminar essa carreira aqui e vou voltar mostrando para vocês como é que a gente faz para arrematar o nosso trabalho. Pois, se eu terminar ele aqui, faz de conta que eu terminei a carreira aqui, vai ficar o ponto vazado nessa parte, e eu quero que ele fique fechado igual assim. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Uma correntinha e vamos terminar aqui. E agora, como nesse ponto aqui, eu já faço um ponto aqui, ok? Agora, eu vou ensinar vocês como arrematar o ponto. Então, vamos lá. Uma correntinha, desculpe. Uma correntinha que nós vamos arrematar. Então, o que eu vou fazer? Sempre a gente fazia 3 correntinhas e dava laçada lá embaixo. Agora, eu fiz uma correntinha. Eu venho aqui, nesse primeiro ponto aqui de base, e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho no próximo ponto aqui, pegando o ponto alto de base, e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho no próximo ponto alto de baixo, só que em vez de eu fazer ponto alto, estou fazendo ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha. O que vocês vão notar que vai acontecer agora? O nosso ponto vai começar a ficar fechado. Olha, uma correntinha, pego no ponto alto de base e faço meio ponto só, ou um ponto baixo, né? Como eu costumo dizer. Uma correntinha, venho aqui, pego na base de baixo, levanto, pego na correntinha aqui, que é o último ponto, e faço um ponto baixo, e assim nós encerramos a nossa carreira, fazendo com que ela fique igual o início de tudo. Então, ela fica fechadinha assim, ok? Agora, eu vou ensinar vocês como fazer ele, que ele fique de forma fechada, como eu prometi no vídeo, como se vocês estivessem fazendo um cesto, tá? Ou também uma gola fechada. Para fazer uma gola fechada, você vai fazer um número de correntes até ficar
2 ou 3 dedos maior do que sua cabeça, você mede na cabeça e depois você vai fazendo ela circular também, que vai dar certinho, tá? Então, vamos lá para o vídeo de forma redonda. Eu tenho um círculo aqui, eu já tenho no meu canal como que fazer o círculo, né? Corretamente. Então, agora nós vamos fazer o ponto. Faz de conta que é um círculo maior ou menor, o círculo tem que ser números pares, ok? Então, vamos lá, subir. 1, 2, 3 correntinhas. Laço o meu fio, pulo um ponto aqui, olha, de base. No próximo ponto, eu pegando as duas partes da correntinha, insiro a agulha, laço o fio e vou tirar em uma vez, em duas vezes. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer isso por toda a volta. A mesma coisa que a gente fez nessa peça pulando uma correntinha, nós vamos fazer essa peça pulando um ponto de base. E sempre com o espaço de uma correntinha. Olha, pulo o próximo, venho aqui e faço meu ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um ponto e vou no próximo e faço um ponto alto. Logicamente que o círculo ele vai fechando, vai formando em forma de um cestinho, não é? Vou fazer a volta inteira e quando chegar aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente continua. Chegamos aqui, vejam só, falta um ponto aqui, então eu vou fazer uma correntinha e vou chegar aqui nas 3 correntinhas que eu subi. Então, eu vou contar uma na segunda correntinha, eu insiro a agulha, eu laço o meu fio e puxo de uma vez só. Então, nós ficamos assim. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e aqui na parte, vou voltar aqui novamente, acho que tirou o foco. Fechei aqui, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço o meu fio. Nesse intervalo aqui, tem esse ponto que nós pulamos, não foi? Então, eu insiro a agulha nele, nessa parte de baixo. Laço o meu fio e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço o meu fio, pulo um ponto, entre um e outro tem esse ponto alto aqui de base, é nele que eu insiro a agulha, laço o meu fio e faço um ponto alto. E assim nós vamos fazer por toda a carreira, olha. Tem um ponto alto aqui, tem um ponto alto aqui, e tem esse aqui na base. É nesse da base, embaixo, que nós vamos inserir a agulha, laçamos o fio e faço um ponto alto. Note que o ponto ele vai fechando e vai abaixando, e vai ficando a ponta rede aqui. Então, eu vou fazer por toda a volta e já volto mostrando para vocês a sequência, como é que vai ser. Cheguei aqui, falta um ponto ainda, insiro a agulha nesse ponto de base e levanto. Vou fazer uma correntinha e vou chegar aqui nessas 3 correntinhas que eu subi. Então, uma na segunda, porque tem que ter um espaço de uma correntinha aqui, eu puxo e faço com ponto baixíssimo, fechei o meu ponto. Vou subir novamente, 1, 2, 3 correntinhas, laço o meu fio. Venho aqui no ponto de base, insiro a agulha e levanto. Uma correntinha, venho no próximo ponto de base, entre um ponto alto e outro tem o ponto de base. Insiro a agulha nele, pegando as duas perninhas da correntinha, tá? As duas perninhas assim, olha, todo ponto tem essas duas perninhas em cima dele. Então, quando eu laço o fio, eu insiro aqui embaixo, no ponto alto de base, laço o meu fio e continuo tecendo o meu ponto. Venho no ponto de base. Olha, quando você não pega as duas, ele forma esse orifício. Então, vamos lá, vamos pegar as duas partes, as duas alcinhas, você olha pela parte de trás e levanta.
uma correntinha e assim nós vamos dando toda a volta. Notem que o ponto ele já vai se formando. Novamente, venho no ponto de base. E vou dar a volta toda novamente para mostrar para vocês novamente o início como que é. Então, note que ele já vai formando um cestinho, tá? Chegamos aqui, vou fazer uma correntinha, vocês vão ver que eu não tenho nenhum ponto de base para pegar, porque se eu peguei esse, eu vou pular esse. Esse daqui foi as 3 correntinhas que subiu. Eu não posso fazer mais um ponto aqui, senão eu vou aumentar o meu trabalho. Então, eu fiz uma correntinha. Eu venho aqui, conto 1, 2 na segunda correntinha, eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio. Aqui não tem nenhum ponto na base, porque eu estou subindo por aqui. Então, eu pulo esse primeiro aqui, vou no intervalo que tem um ponto alto na carreira de baixo, insiro a agulha e vamos continuar a tecer assim. Então, o que que você tem que guardar na memória? Você só vai fazer um ponto alto em cima de outro ponto alto de base. Quando não tem o ponto alto de base, você só sobe as 3 correntinhas e pula o ponto alto que não é para ser feito e vai no próximo ponto alto de base, para que o trabalho ele fique certinho, ok? Então, eu vou girar aqui novamente, vou continuar fazendo. Quando chegar no final, eu mostro novamente como que sobe e vou ensinar e mostrar também, como eu já mostrei no outro trabalho, como é que se encerra a última carreira, para que não fique esse ponto tela na última carreira. Então, olha o pontinho se formando, tá? Agora que eu cheguei aqui, então não tem nenhum ponto para fazer, já estou na correntinha, eu faço uma correntinha, venho 1, 2, laço o fio e puxo e encerrei. E agora, se eu subir as 3 correntinhas aqui, laço o fio, o que que eu já tenho na sequência? Um intervalo com ponto alto aqui, não é? Então, é nesse ponto que eu vou fazer o meu ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui e já vou na sequência fazer. É automático essa forma de fazer. E ele vai girando o trabalho e vai ficando o pontinho arroz. Vou ensinar agora como arrematar. Eu cheguei aqui, então eu já uni os pontos. Como que eu faço? Eu venho aqui, olha, sem subir correntinha, nesse intervalo aqui tem esse ponto de baixo. Eu insiro a agulha, laço o fio e fecho. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, no ponto alto de base, eu insiro a agulha, levanto e puxo, fazendo um ponto baixo. Olha, pulei um ponto alto, no próximo ponto alto de base, eu insiro a agulha, laço o fio e puxo. Uma correntinha. E assim, nós vamos fazendo o acabamento da nossa peça. Se você estiver fazendo um cestinho, qualquer coisa que seja, vocês podem terminar assim ou depois fazer um bico também. Aí fica a critério de vocês. Então, meu tutorial de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O ponto arroz de forma circular foi assim. O ponto arroz de forma reta, dos dois lados ele fica assim. Esse daqui, pelo lado de dentro, ele também fica um ponto arroz. Eu gosto sempre de mostrar para vocês. Olha como que ficou, né? Na lã, ele fica assim. Eu não tenho no fio de malha aqui para mostrar, mas no fio de malha também ele fica muito bonito. Outra coisa, se vocês querem saber, essa tira de malha que eu estou usando aqui, ela é muito antiga. Ela é dessa marca aqui, Pura Fibra, né? Cores. Tá vendo? Ela tinha 820 tec, 120 metros. E tem até o site aqui, olha, da Pura Fibra, tá? Hoje em dia, nós também conseguimos essa tira de malha através daquela marca Fial,
que eles estão fazendo dessa grossura e do fio mais grosso, tá? Mas vocês podem fazer com o fio que desejar. Faça sempre uma pequena amostra do jeito que eu faço, para você ver a textura do seu ponto. Eu fiz com uma agulha bem maior do que pede no fio, para o meu ponto ficar bem fofo. Se você quiser um ponto mais apertado, você faz com a agulha que pede no novelo. Mas daí não sei se o ponto vai ficar tão bonito como esse daqui, ok? Se inscreva no meu canal, não deixe de ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, compartilhe para que outras pessoas possam aprender e ajudar a crescer o meu canal. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!